Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui pelo canal Verdade Limitada. Hoje trazendo mais um episódio aqui da série Desastres Espaciais, trazendo novamente Júnior do... Opa, como sempre esqueci o áudio aqui ligado. Estão me ouvindo? Pronto, digitei aqui. Então vamos lá. Trazendo hoje Júnior Miranda, do canal Homem do Espaço, e o Gabriel, do canal KSP Brasil. Passar a palavra para o Gabriel, do KSP Brasil. Dar um olá para a galera. Gabriel, pode ficar à vontade. E salve aí, galera. Estamos aqui para mais uma grande live aqui do Verdade Limitada. E vamos aqui acompanhar mais uma grande aula do Mestre Júnior. Valeu, Gabriel. Vou estar passando a palavra agora para o Júnior Miranda, do canal Homem do Espaço. Júnior, pode dar um alô para a galera. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gabriel, KSP. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Pessoal que veio lá do Serjão, bem-vindos. E vamos estar aqui para mais uma rodada. Opa! E pessoal, hoje vai ser bem objetivo aqui a nossa live, tá? A gente vai falar sobre o desastre da Challenger, né? E a gente vai fazer isso dentro de 1 hora e depois a gente vai estar passando lá pro canal do Café e Ciência com Felipe Raime, tá, pessoal? Então vou passar a palavra agora para o Júnior dar início ao tema da live de hoje. Perfeito. Então, Rodrigo, bota, por favor, as imagens, né? E para eu já ir contando a história para vocês do acontecimento do Challenger. Aí você pode alternar para mim e as imagens conforme você quiser, como diretor de imagens do nosso programa. Bom, gente, deixa eu até tirar aqui, porque vocês sabem que eu fico me ouvindo e fico eu falando comigo. E se o som ficar ruim, por favor, vocês me avisem que eu baixo aqui. Olha só, já tem até vídeos sobre a catástrofe do Challenger nas aulas do Homem do Espaço. Então, para quem quiser também ver mais alguns detalhes, vai lá no Homem do Espaço, que tem um vídeo especial, uma live que eu fiz sobre isso. Mas vamos aqui objetivamente, para todo mundo entender, quem não viu lá, vai entender, tintim por tintim, o que aconteceu. O ônibus espacial, e aí, Rodrigão, pode botar qualquer foto do ônibus aí, do Space Shuttle. Isso, essa aí tá linda, só para ficar como fundo, show. Essa aí é o Challenger mesmo, isso, é ele mesmo, tá? É o próprio Challenger. Primeiro, uma ideia para vocês. O Space Shuttle, ou ônibus espacial aqui no Brasil, a gente chama de Space Shuttle. Space Shuttle é o tamanho é o nome do sistema inteiro, do foguete, do tanque e dos 2 boosters laterais, os 2 foguetes laterais. Isso que a gente está vendo aí aterrissando não é o Space Shuttle, isso aí é o orbiter do Space Shuttle, do Sistema de Transporte Espacial, o STS. Fim dos anos 70, estava pronta já a primeira nave espacial Columbia, e ficando pronto um chamado artigo de teste estático. O que é isso, gente? O artigo de teste estático é uma nave espacial que é feita como cópia para ser um aparelho de testes. O Columbia se chamava OV-102, Orbital Vehicle 102, Veículo Orbital 102. E o Challenger, que não tinha esse nome ainda, se chamava STA-099. O STA, o Static Test Article 099, o artigo de teste estático, não era uma nave espacial. Porém, por razões econômicas e técnicas, de logística, de conveniência, ele foi elevado ao estágio de espaçonave. Por isso que o Challenger ficou se chamando OV-099. Ele era o STA-099, virou o OV-099. Então, início dos anos 80, a espaçonave Columbia foi testada em 12 de abril de 1981, era para ser dia 10, passou para dia 12 por atraso, coincidiu com 20 anos de Yuri Gagarin, do voo de Yuri Gagarin. Missões, 1981, 1982, missões de teste, e entra o Challenger em cena em 1983. Eu lembro bem, porque eu era moleque, vi o Challenger passou a ser o ônibus espacial preferido da galera adolescente no início dos anos 80. De 1982, 83 até 85, 86, o Challenger, a molecada que curtia naves espaciais,
o Challenger ele virou o querido. Columbia foi o primeiro, mas não adianta. O Challenger chegou, todo mundo preferiu o Challenger. O que acontece? Com o Challenger, começaram, por coincidência, as missões mais emocionantes do programa espacial americano daqueles primeiros anos. Por coincidência, o Challenger levou laboratórios espaciais, não que o Columbia não tenha levado, o Challenger lançou satélites, não que o Columbia não tenha feito coisas semelhantes, mas o Challenger tinha por ser o segundo, ele tinha algo especial nele que a molecada adorava. Bom, naquela época havia uma grande pressão para a NASA lançar várias naves por ano, vários voos do ônibus espacial por ano, para justificar os gastos que estavam sendo feitos nesse programa. É bom lembrar que o ônibus espacial, o Space Shuttle, foi proposto como um veículo que seria lançado uma vez por semana, pelo menos, uma vez por semana, 2 vezes por mês, que fosse, ou 4 vezes por mês, que fosse. E eles começaram a ver que era um voo aqui, outro daria 3 meses, outro daria 4 meses, e começou a perder aquele ímpeto, né? Começaram a ver que o programa não era tão barato como se imaginava, como a NASA quis vender. Como qualquer programa espacial, a previsão é uma, a realidade é outra. Havia uma grande pressão, então, para que os Estados Unidos fizessem muitas missões no ano de 1986. Tanto é que, logo no início de 86, uma espaçonave, a Columbia, tinha voado. E já haviam voos da Agência Espacial Europeia chegando no cometa de Halley, haviam rumores de que a União Soviética ia lançar mais uma estação espacial, havia uma série de coisas acontecendo no cenário espacial em 1986, que foi uma década muito maneira, que os americanos tinham que manter a sua posição de líderes na capacidade de lançamento espacial. Bom, o que acontece? Com grande pressão, havia a primeira missão do ano do Challenger, que era a missão 51L. Hoje em dia não, já passou, as missões do Columbia eram STS não sei quanto, STS número tal. Naquela época, a gente conhecia só pelo alfanumérico final, 51L, 61A, etc. Esse número, só de curiosidade, o número 51L, 61A, etc., se refere ao ano fiscal do governo americano, né, financeiro, se referia ao ano fiscal em que foi aprovado o lançamento. Então, 51L. O que era o negócio da 51L? Iria lançar umas cargas de pesquisa científica no espaço, laboratório astronômico, até para continuar a observação indireta do cometa de Halley, que os americanos não mandaram uma sonda para o cometa de Halley. E a coisa que ninguém esquece, quem acompanha, o lançamento da professora, eu não sei se o Rodrigo chegou a pegar, da Christa McAuliffe. Chegou a pegar da professora? Bota a minha cara aqui enquanto você procura Isso aí, olha a tripulação do Challenger, tá? Aí nós temos Francis Scobie, Mark Smith, Judith Resnick, Ron McNair, Gregory Jarvis, Edison Onizuka e a Christa McAuliffe. O comandante e o piloto são esses dois da frente, cabelo preto, Francis Scobie, do centro. O Smith à esquerda da foto, perto da maquete. Em cima está Edison Onizuka, engenheiro. Do lado de cá, o mulato aqui, o Ronald McNair, técnico, astronauta da NASA. Em cima, a Judy Resnick, cientista da NASA, técnica. Do lado, Gregory Jarvis, é um especialista em sistemas espaciais, engenheiro espacial, etc. O Edison, já falei, o Onizuka. E a professora ruiva, a Christa. A Christa McAuliffe foi a professora escolhida no início dos anos 80, 84, 85, junto com Barbara Morgan, para ser uma das primeiras professoras a ir ao espaço, para fazer uma aula no espaço, para atrair mais a atenção dos jovens americanos para a pesquisa espacial. Então, era um voo muito aguardado, porque era uma professora de uma escola do interior dos Estados Unidos, não do interior, mas áreas metropolitanas dos Estados Unidos, aquela típica professora americana. Então, o que acontece?
Na verdade, o diferente dessa missão era a professora. Bom, então o que acontece? Havia uma grande pressão para se lançar o Challenger o mais rápido possível. E a missão do Challenger já havia sido adiada várias vezes. Eu lembro que na época, vamos lançar o Challenger 51L, e não conseguia. Problema técnico, meteorológico, etc, etc, etc. No vídeo lá do canal do Espaço está ali, tintim por tintim. Bom, o ônibus espacial tem um detalhe. Rodrigo, me faz favor, tem alguma foto dos boosters, algum desenho aí do booster, do foguete lateral? Qualquer uma aí do foguete lateral. Isso, chega um pouquinho mais perto, para o pessoal poder ver. Isso, pode chegar até estourar a imagem, não tem problema não. Olha só, gente, tá muito boa essa foto. Essa foto eu usei na palestra na Universidade do Paraná essa semana. Olha só, nós temos o arranjo central do SRB, Solid Rocket Booster, o foguete auxiliar de combustível sólido. O meio do SRB se chama SRM, Solid Rocket Motor. Booster é o conjunto todo, com o narizinho de ponta, com a tubeira, com a saia aí atrás, a saiazinha laranja, e no meio nós temos os segmentos que formam o booster. Aí está a razão do problema. Vocês estão vendo que esse parte do meio aí, ele é subdividido em algumas partes, né? O cilindro aí, ele é dividido assim em umas curvinhas. Cada foguete SRM é composto de 4 segmentos. Parece mais, mas são 4 segmentos. Esses segmentos são juntos, são fixados uns aos outros, com uma junta de cavilha. Rodrigo, deve ter eu vi aí umas imagens que mostra a junta de cavilha. É um desenhozinho meio colorido, um esquema colorido, tá logo no meio. Isso, chega um pouquinho mais perto, por favor. Esse daí. Chega lá, chega um pouquinho mais perto. Isso, pronto. Aí, olha só. A junção entre esses segmentos da cavilha tinha que ser muito perfeita. O motor de combustível sólido do ônibus espacial, ele é reutilizado. Ele cai de paraquedas, o foguete cai de paraquedas depois de impulsionar a espaçonave. Quando ele cai de paraquedas no mar, ele é recuperado, desmontado, lavado, lixado, verificado, enchido de novo com o seu propelente sólido e reencaixado. Não quer dizer que os mesmos segmentos sejam reencaixados originais, um com o outro, um irmão do outro. Eles misturam tudo, misturavam tudo. É um segmento de um com o outro. O que era importante é que a junção dos segmentos fosse perfeita. Para isso havia um anel de borracha chamado O-ring, que eu não sei se o Rodrigo conseguiu específico, alguma imagem de O-ring. Se não tiver, tudo bem. Aí traz um pouquinho para frente, para trazer um pouquinho mais. Bastante. Isso. Aí o que acontece? Isso aí é mais ou menos. Olha só, o que acontece? Esse anel de borracha, uma borracha específica, especial, ele só poderia funcionar num range, como a gente chama, numa amplitude de temperaturas. Nem muito baixo, nem excessivamente, obviamente, alto. A borracha, sob baixas temperaturas, ela tinha, nesse caso, a tendência de brittle, de esfarelar, de ficar quebradiça, explicando de maneira muito, muito simplória. E alguns engenheiros da Morton Thiokol, a firma que até veio desmembrada e hoje até existe dentro de outra firma, alguns engenheiros da Morton Thiokol já haviam avisado, olha, não dá para lançar o ônibus espacial em temperaturas muito baixas, porque o sistema ali da vedação ela vai se comprometer com a baixa temperatura. Mas isso não foi ouvido. Chegaram, os engenheiros chegaram a fazer relatórios verbais e escritos antes de 86, em 85, coisa e tal. Essa história já vinha, na verdade, há mais tempo, porque esses foguetes, esse tipo de motor, ele é utilizado desde os foguetes Titan, se vocês quiserem procurar Titan.
O que acontece? Em temperaturas baixas, a performance desse anel... Pode voltar aquela imagem que estava na frente, estava antes, Rodrigo? A performance desse anel era comprometida. Então, durante o lançamento, era possível que a borracha não segurasse tanto a pressão quanto a temperatura do motor de combustível sólido funcionando. Isso estava, como eu falei, isso era conhecido. Mas não, vamos lançar a espaçonave de qualquer maneira, porque a gente está com pressa e vamos lançar. Naquela época, início do ano 1986, o inverno foi excepcionalmente rigoroso na Flórida. Então, plantações foram perdidas, as pessoas tiveram lá problemas com frio, etc. E começou a pingar gelo, cair, aquelas estalactites de gelo, né, na própria plataforma. Bom, o que acontece? Naquela época, o ônibus espacial, o shuttle, a pilha toda, o foguete montado, a espaçonave montado, para vocês terem uma ideia, além daquele frio, ele ficou, quando ele foi sendo retirado e transportado para a plataforma, ele ficou algumas horas a mais exposto a um vento que vinha, se bem me lembro, de leste, alguma coisa assim. Esse vento ainda começou a gelar mais ainda um dos motores, um dos SRM, Solid Rocket Motor. Esse vento começou a aumentar, diminuir mais ainda a temperatura. Foi uma série de fatores também, não só aquele frio, mas foi aquele clima que estava lá, naqueles dias específicos, a sensação térmica ainda menor, o vento, a neblina e etc., que foram contribuindo para aquele anel que eu falei para vocês, o O-ring, que fazia a vedação da cavilha, começar a esfarelar. Tem alguma outra imagem aí? Se quiser, para botar o vídeo, o Rodrigo. O que aconteceu? Na hora do lançamento, em 28 de janeiro de 1986, olha só, o lançamento ocorreu normalmente, aparentemente normalmente. Aumentando a temperatura dentro dos dois boosters, tá vendo? Ó, o booster, ó, os dois foguetes brancos que estão do lado do ônibus espacial, da sua potência máxima, funcionando. Um dos boosters, por conta da característica da borracha, começou a ceder pela pressão e a alta temperatura. Começou a ceder a ligação. Logo na base ali, eu falei que foram segmentos, né? A ligação do último segmento na base. Começou a vazar gás quente, fumaça preta, gás quente, altamente aquecido. Por ali. Começou a vazar. Só que tem um detalhe. Começou a vazar, mas a própria alta temperatura... Dá um pause aí, por favor, para mim, Rodrigo. Isso. Se quiser, bota outro vídeo também. Isso, dá um pause aí. Começou a vazar, mas o próprio vazamento e o calor gerado e o produto ali da queima gerado tampou a abertura. Não foi uma rachadura, foi uma abertura mesmo, como se você estivesse encaixando duas peças e elas se soltassem. Mas o material tapou, derreteu e tapou. E a nave continuou subindo, subindo, subindo. Vazou um pouco de fumaça, depois parou. Isso depois se vê nas imagens. O que acontece? A espaçonave continuou subindo e quando ela passou pela zona de máxima pressão aerodinâmica, Max Q, ela sofreu um efeito de torção. Como todo veículo, como toda grande estrutura, ela sofre efeitos de torção, ainda mais uma estrutura aerodinâmica, ela sofreu os efeitos, ela foi resistindo à pressão do ar, que resistiu ao avanço dela. O que acontece? Quando ela passou por essa zona de pressão, máxima pressão, havia ali a atmosfera estava mais densa do que o normal,
concomitantemente, ao mesmo tempo desse fenômeno do frio, ainda havia essa característica da atmosfera, ventos e etc., aliados com a máxima pressão aerodinâmica. E aí, aquele buraco, aquele interstício ali, aquele buraco que estava tapado pelo material derretido e etc., ele abriu de novo, mas pela torção. Vocês estão entendendo? Pela torção. Abriu de novo. Quando ele abriu, saiu aquele jato, acabou de sair aquele jato quente e não explodiu o booster. Ele furou o tanque externo. Eu não sei se Rodrigo, tem alguma foto do tanque externo. Não tiver, tudo bem. O jato que saiu do booster foi que nem um maçarico e furou a parede lá de baixo do tanque externo. A parede lá de baixo corresponde ao tanque de hidrogênio líquido. E tá boa essa foto aí, tá boa essa foto. Eu usei na minha live do Challenger. Então, o que acontece? Vocês estão até vendo aí o jato de fogo saindo do booster e queimando a base do tanque. Olha só, gente, o que aconteceu. Problema, o frio. Segundo problema, na zona de máxima pressão aerodinâmica, as condições atmosféricas que aumentaram a resistência do ar. Além da Max Q, ainda havia mais resistência do ar. E o fato de que o jato que escapou para dentro do tanque. Ele podia ter escapado para fora. E olha só, o pessoal do Investigation Board, que é o pessoal que investigou, obviamente, né, percebeu que se o vazamento continuasse, mas no outro lado, soprando fogo para o outro lado, a espaçonave poderia separar os boosters e ou entrar em órbita para fazer um abort on orbit, ATO, abort to orbit, tá? Dar uma volta e voltar para a Terra, ou acabar entrando numa órbita mesmo provisória e num grande susto, mas a nave não teria sido destruída. Então, gente, o que foi que aconteceu? A gente teve uma pressa da NASA, uma pressão da NASA para lançar a espaçonave. Haviam muitos voos marcados. Sucessivos adiamentos. Vários. Um tempo excessivamente frio, incrivelmente frio para aquela época, na Flórida. Apesar de ser inverno, incrivelmente frio. Um vento estranho de leste, se não me engano, me perdoem que eu não lembro de cabeça, um vento que a espaçonave ficou um pouco mais de tempo, o booster um pouco mais de tempo exposto àquelas condições, que em condições normais não teria o menor problema, e ainda foi baixando a temperatura naquele anel de vedação. Quando a nave foi lançada, estava frio, havia aumentado um pouco a temperatura, mas ainda estava frio, e ela sofreu cargas dinâmicas, cargas aerodinâmicas, cargas dinâmicas, e além disso, a falha se deu numa região da circunferência que apontou para a base do tanque de hidrogênio liquefeito criogênico a super baixa temperatura. Ô, Júnior. Uma série de fatores foram juntas para ocorrer o problema que levou à perda da Challenger. Então, isso em resumo, gente, essa sucessão de fatores, tudo deu errado e levou à perda da espaçonave. Ô, Júnior. Rodrigo. Oi. Igual você falou que em baixas temperaturas, essa borracha ela meio esfarinha, certo? Mais ou menos, é isso. Então, será que mesmo esperando esquentar, se lançasse em outro dia mais quente, será que ela já não estaria esfarinhada lá dentro? Não. Eu me expressei errado. Ela voltaria à condição original, certo? Ela voltaria à condição original. Ela foi, corrigindo a minha expressão, ela foi fragilizada. E aí ela esfarelou por conta da pressão, né? Derreteu e arrebentou. Ela sim. perdeu a sua capacidade de elasticidade, entendeu? Uhum. Então, se ela tivesse ficado na plataforma, voltado para o edifício de montagem, eles obviamente fariam uma reavaliação,
mas ela poderia ter sido lançada sem problemas, entendeu? Sem problemas. Por quê? O mesmo anel de borracha já havia sido lançado, já havia sido utilizado em vários foguetes, em vários SRM, em mais de 2 dezenas de missões anteriormente, entendeu? Então, foi esse o problema. Aí começaram as investigações, um grande cientista, Richard Feynman, foi o encarregado. Se vocês procurarem na internet, até hoje nós falamos disso na live anterior, lá no Space Today, procurando Richard Feynman, Challenger Accident, vocês vão achar até a transcrição do que ele falou na frente dos políticos, etc., da comissão de investigação, com o problema da diferencial de temperatura sobre o material. Pode fazer algumas perguntas, que aí eu continuo, a gente arremata. Tem alguma pergunta? Gabriel separou algumas aí, mas eu tenho uma aqui do Carlos Schneider perguntando se o documentário do Discovery sobre o Challenger é confiável. Olha só, Carlos, o que acontece é o seguinte: quando o Discovery History, eles fazem documentários, eu prefiro ouvir o original, não o traduzido, porque na tradução você já perde. E costumo só confiar quando eles colocam em primeira pessoa o engenheiro, o astronauta, etc. Tá? Quando entra o narrador falando, aí eu já não confio. Tá? Faz tempo que eu vi esse documentário. Na época eu não lembro de ter me irritado muito, não, entendeu? Tá? Então eu creio que você possa ver, mas na dúvida checa as informações na net, ou chega ali no grupo e pergunta para mim, que aí eu vou estar mais com a memória mais fresca, tá? Gente, documentário sobre pesquisa espacial, vocês tirem o som, só abra o som de novo quando entrar entrevistado, o astronauta, o cientista, etc. Cuidado até com a dublagem, porque eles são terríveis. Tem uma pergunta do Rony Oliveira, ele pergunta o seguinte: seria o coeficiente de dilatação que afetou ela? Isso. Também isso. Todas as propriedades de elasticidade dessa borracha, que não é borracha comum, foram afetadas por essa temperatura, com o agravante do repentino excesso de pressão e de temperatura, obviamente verificado quando você acende um motor de combustível sólido de 3,70 metros, 3,70 metros, de diâmetro, mais de 35 metros de comprimento, com mais de 500 toneladas de propelente sólido lá dentro. Uma pressão enorme e uma temperatura também enorme, entendeu? Então, borracha já fragilizada, a estrutura fragilizada, cedeu às pressões e às temperaturas elevadas. Tem uma pergunta aqui interessante do Novatos na Ufologia. Ele pergunta: se a NASA tem tantos protocolos de segurança, como é que deixaram passar o defeito na peça da Challenger? Gente, olha só. Protocolo de segurança serve para ser seguido, né? Só que a gente tem uma variável muito perigosa em qualquer educação e qualquer equação, que é o homem, entendeu? Então, não é de surpreender, apesar de toda a confiança que a NASA transpira, de toda a profissionalismo, que houvesse pressão, né, sobre a equipe de lançamento e alguns avisos por estes engenheiros da Morton Thiokol tivessem passado assim, em branco, entendeu? Os caras falaram, mas deixaram os caras falando sozinhos e lançaram a si mesmo. Então não é questão dos protocolos, é questão do ser humano como parte da equação. Como em toda equação, gente, o problema não é o procedimento, o problema é o ser humano obedecer ao procedimento. Quando tudo é obedecido, todos os voos espaciais são seguros dentro dos parâmetros pré-programados. Beleza. Bom, enfim, não tem mais perguntas. Júnior, quer prosseguir?
Bom, gente, olha só. Esse problema do Challenger levou a uma remodelação geral do Space Shuttle em si. Não só dos Solid Rocket Motors, integrados nos Solid Rocket Boosters, como na própria nave espacial, nos procedimentos, em tudo que envolvia um lançamento e no tanque externo. O que aconteceu? 1986, então, parou tudo. Os americanos pararam com os ônibus espaciais, ficaram presos ao solo, enquanto eles iam fazer a avaliação do que aconteceu. Primeiro, como eu falei, o quadro de avaliadores, o pessoal que fez a perícia, coisa e tal. E aí, primeira coisa, fazer o booster de combustível sólido mais resistente e novos protocolos de lançamento. Então, colocaram um encaixe diferente na cavilha entre cada segmento. Colocaram um anel extra de vedação para esses segmentos. Mudaram toda a geometria ali da interface de um com o outro e fizeram uma reforma na estrutura geral do conjunto para deixar mais resistente. Outra coisa, a tripulação passou a carregar, a vestir, não sei se tem foto aí, vendo aquela foto dos tripulantes, o Rodrigo, faz favor, bota ela de novo, está todo mundo assim perto da maquete. Até aquela época, os astronautas americanos voavam no ônibus espacial só com uma jaqueta, uma calça, antifogo, bota de aviador, uma camisa por baixo, gola polo, etc., com alguns sensores, etc., e esse capacete aí, que só vedava o rosto com suprimento de ar. Nas 4 primeiras missões do ônibus espacial, os caras voavam com traje de pressão da David Clark, semelhante ao dos pilotos de SR-71, X-15, etc. Mas depois, o normal era assim, porque era rotineiro o ônibus espacial voar nos anos 80. Era rotineiro. Então, era uma coisa futurista. Os caras iam aí só com esse capacetinho, qualquer despressurização, só o rosto ficava pressurizado para eles respirarem. Não era nem uma roupa de pressão parcial, que tem aula do Homem do Espaço falando de pressão parcial. Era só o capacete com uma máscara vedada. Bom, 1986, acabou esse negócio dos caras irem só com essa roupinha aí. Além de tudo, nas modificações externas, os nossos astronautas vão decolar com uma roupa de pressão parcial, uma roupa de piloto que propicie proteção no caso de uma despressurização catastrófica na nave. Então, as missões a partir de 1988, a NASA ficou sem lançar astronautas de 1986, janeiro, a fins de 1988, quando eles voltaram com as suas espaçonaves com a Discovery, com astronautas com uma Launch and Entry Suit, uma roupa de pressão parcial, que pressurizavam a parte do corpo, a cabeça, perfeito, e garantia que os astronautas até pudessem desafivelar o cinto e pular para fora da nave espacial, pela porta principal, usando um mastro extensível, e pulavam para fora da nave numa emergência. Fora outras modificações para garantir mais segurança, que eles aproveitaram e fizeram, e o ônibus espacial, o Space Shuttle, de 1988 até 2003, realizou um monte de missões, não sem os seus problemas, claro, mas realizou um monte de missões bem-sucedidas e com uma alta taxa de segurança. Não que houvessem problemas, mas que eu vou até abordar em outras sessões do desastres espaciais, né? Mas então, só para vocês terem na mente, que o Space Shuttle ficou praticamente 2 anos sem ser lançado enquanto eram feitas as modificações. Tem pergunta aqui que eu estou lendo aqui. Edson, por que a NASA só escolhe deuses pagãos para seus foguetes e espaçonaves?
Deuses pagãos. Sei lá, né? Porque deve ser Illuminati, um negócio desse aí. Eu vou chamar de quê? Nossa Senhora Aparecida, meu irmão? Não dá, né? Se bem que existe uma plataforma de lançamento e até um satélite italiano chamado San Marco. San Marco, né? Júnior, tem uma pergunta aqui interessante. O Hum. Agnaldo Martins da Silva, né? Ele diz o seguinte: houve muitas dúvidas sobre o lançamento do Hubble em 1990. Seria devido ao acidente com a Challenger? Não, porque, como eu falei, depois do redesenho, né, da reorientação da tecnologia envolvida, haviam, claro, riscos. O ônibus espacial, o Space Shuttle, não era uma espaçonave perfeita, como nenhuma o é, mas não houve nada assim nenhum medo a mais do que o já natural, tá? Nenhum receio a mais do que o já natural. Eu estou lendo pergunta aqui. Opa, pode responder se quiser. Eu tenho aqui também o Marcos Aurélio Esparza, né? Após a explosão, 4 astronautas acionaram manualmente os sistemas de oxigênio. Certeza que estavam vivos? Alguns astronautas acionaram o sistema portátil que eles tinham, e alguns não. Talvez mas logo em seguida eles devem ter desmaiado por conta da aceleração. E ela também a cabine foi desintegrando um pouco, mas ela foi sendo rompida quando desceu. O impacto final realmente foi com o mar. Pelo que eu li nos relatórios, eles tinham até a impressão de que eles já estavam inconscientes devido à altitude, ao frio e etc., ao estresse da desaceleração, né? Então, possivelmente, foi um ato reflexo, tá? de um deles ou de vários, acionando o sistema de emergência, todo o loop é acionado, mas certamente eles já chegaram, pelo que se diz, chegaram inconscientes quando o veículo, o destroço, né, a cabine, né, caiu, porque a cabine caiu inteira, a parte interna da cabine caiu inteira, o vaso de pressão caiu inteiro. O que foi sendo destruído pelas cargas aerodinâmicas foi a parte externa, o envoltório externo que faz a fuselagem, que na minha live da palestra, que eu postei ontem ou anteontem, eu acho, eu mostro desenhos da estrutura de alumínio 2024, 2021, que forma a espaçonave, parte da frente. Júnior, o Novatos na Ufologia até fala aqui uma coisa interessante. O ônibus espacial podia desacoplar e voltar. Eu lembro que a gente falou no primeiro episódio da série, né, sobre a Soyuz, que ela conseguiu se livrar de um grande desastre envolvendo vidas. E o ônibus espacial tinha essa condição também? Olha só, na teoria, os engenheiros pensam em tudo e dão provisão de que X coisas podem acontecer. A nave espacial se separar e poder reentrar é um dos cenários de emergência. Acontece um problema, a nave ela é virada numa posição compatível e ela se destaca em regime de emergência. Isso, no papel e nos testes, era possível, o que não quer dizer que fosse provável. Possível é uma coisa, provável é outra. Era muito possível que numa emergência, quando o ônibus se soltasse do tanque, ele voltasse e de alguma maneira batesse no tanque e explodisse, tá? É possível. Só que havia a provisão de um protocolo de controle que desse X% de segurança de que o órbiter ia conseguir se separar. Como eu falei, existe, quando ela sobe um pouco mais, algumas opções de ATO, de aborto. Uma delas é o ATO, que é soltar os boosters dentro do possível,
o ônibus, o Orbiter, ônibus não, Orbiter, continuar empurrando o tanque para cima com o seu motor OMS e se separar e fazer uma volta em torno da Terra e pousar novamente nos Estados Unidos. Ou, antes disso, pousar numa das várias pistas que estavam à disposição, como, por exemplo, Zaragoza, na Espanha, etc., para a nave reentrar. Ou seja, existiam procedimentos alternativos de emergência, o que não quer dizer que eu esteja dizendo que era moleza eles se salvarem, tá? Porque não era. Tanto é que nos 4 primeiros voos de teste do Columbia, os astronautas, como eu falei, voavam em roupas de pressão, roupa de piloto, roupa anti-chama, de pressurizadas, com assentos ejetores, que nem esses assentos ejetores eram 100% confiáveis. O próprio John Young, piloto da primeira espaçonave, ele, ao ser perguntado como é que ia fazer, se tinha medo, se acontecesse algum problema, eu puxava a cordinha e seja o que Deus quiser. A cordinha era o acenador do assento ejetor. Entende, gente? Então, o pessoal da engenharia, o pessoal que projeta foguetes, eles têm tudo previsto, ou tudo que é humanamente possível prever com a experiência. Mas não quer dizer que fosse isento de riscos, certo? Certo. Ó, tem uma pergunta para mim, olha só. Cláudio Rodrigo dos Santos. Rodrigo, qual a sua opinião com essa nova fase da corrida espacial, com esses novos lançamentos de foguetes? Então, tipo assim, o Júnior até pode me corrigir se eu estiver errado, eu não vejo muito que hoje em dia tenha tanto a corrida espacial, né? Lógico que vai ser muito bom, né, para cada país ali estar colaborando para as pesquisas de exploração espacial, né? Mas a gente vê que há muitas missões que são cooperativas, né, entre diversos países. Então eu não vejo muito como corrida espacial, assim como houve, né, na década de 60. Porém, a gente vê, né, desde aquela época, que o avanço tecnológico ele tem proporcionado cada vez mais o homem ir mais além, né, no espaço profundo, né? Então eu vejo como muito bom esses avanços tecnológicos, essa questão dos foguetes serem reaproveitados, eu acho excelente, entendeu? E essa é a minha opinião aí como leigo, tá? Eu não sou o perito aqui em astronáutica, o Júnior, mas essa é a minha opinião como leigo, cara. Eu acho que é muito bom esse avanço tecnológico, tá, pessoal? E tem uma pergunta aqui, não sei se o Júnior quer responder alguma que ele tenha visto. Uhum. Tem uma aqui do Edson Nóbrega de Almeida. Júnior, você pode explicar como é o booster internamente? O meu booster, tá, olha só, até por coincidência, tem aqui um booster aqui que eu desenhei, eu o projetei, obviamente, se o Rodrigo conseguir colocar em tela cheia, eu projetei, obviamente, com base no que é factível em termos de engenharia. Então, o booster é o seguinte, não sei se está dando para ver. Está dando, Rodrigo, em close? Tá. O booster é o seguinte, você tem o corpo do booster, Solid Rocket Booster, tá? O conjunto inteiro, o frustrum, o nariz, o sistema de separação, tá vendo os foguetes aqui de separação, os pontos de fixação com o estágio principal ou com o tanque, isso aqui é no estágio principal, tá? A tubeira, isso aqui é uma tubeira móvel, vocês estão vendo aqui, ó, o sistema da coroa com os macacos hidráulicos aqui. Então você tem uma tubeira móvel de material resistente ao calor e à pressão, tá? Você tem os atuadores hidráulicos, porque ele é preto, não sei se deve dar para ver direito. Aqui os atuadores hidráulicos, que no caso do Space Shuttle, funcionavam com base em motores de hidrazina, 2 motores de combustão que davam pressão para os macacos hidráulicos, tá? Com 2 macacos hidráulicos que até se chamavam Tilt e Rock. Não tem razão do nome. Tilt e Rock, 2 macacos. Então eles davam direção, moviam a tubeira e davam direção. Lembra, esse aqui não é um booster do ônibus espacial, é um que eu tirei da minha cabeça.
mas serve como visualização. Na parte embaixo aqui, haviam os instrumentos responsáveis por mover, energizar os macacos hidráulicos para mover a tubeira. Também na base, os motores de separação, tal como em cima os motores de separação. Aqui os equipamentos acessórios. E na parte do meio fica o componente que é o combustível, o propelente, como a gente chama, que é o chamado PBAN, o polibutadieno ácido acrilonitrilo, junto com perclorato de amônia, junto com alumínio atomizado, pó de alumínio atomizado, e óxido de ferro. Todos esses ingredientes eram moldados, misturados e moldados, com um mandril, ou seja, com um negócio assim, ó, enfiado aqui dentro, na hora que eles eram moldados, para que o mandril fosse retirado e ficasse um furo dentro, correndo em toda a extensão do reservatório de combustível. Reservatório não, o envelope, não é reservatório, o envelope. Então, no envelope, com parede de aço de alta espessura, meia polegada, 1 polegada, variando, tá? O envelope vinha até aqui, mais ou menos, e aqui no frustrum ficavam os equipamentos de recuperação, controle, telemetria, seja lá o que for, eletrônicos. Então, aqui dentro é que é o motor realmente, é a case do motor, onde fica guardado o motor. O próprio propelente, ele é rígido, uma borracha rígida, preta, com aparência de borracha. Você encosta assim, é legal, quando você encosta o dedo num motor de combustível sólido, num propelente, você sente aquela borrachona dura. E ela é feita justamente para ser resistente e ir queimando do meio para fora. O corte aqui dentro, o furo aqui dentro central do ônibus espacial e em outros, é feito de maneira que controle o empuxo, porque uma vez que um foguete de combustível sólido é acionado, ele não pode ser parado. Ele pode ser rompido, destruído, para que ele não saia voando e caia em algum lugar. Mas ele não pode ser desligado. Então, é desse jeito que funciona um booster de combustível sólido. Tubeira móvel, nesse caso, ônibus espacial também, existem outros tipos. Atuadores hidráulicos, equipamentos acessórios, foguetes de separação, nesse caso do meu e do ônibus espacial, foguete de separação em cima, frustrum, como a gente chama, que é o nariz, com equipamentos pertinentes, e os sistemas de ligação com o tanque ou com o estágio principal, tal como esse aqui também tem boosters laterais. Então, gente, isso é como funciona de maneira bem simples um booster lateral de um sistema de lançamento. Júnior, o Novatos na Ufologia está perguntando se esse tipo de combustível é padrão ou se ele tem diferenciação russo, americano, Não, satélite, ônibus. Tem variação, sim. Tem N variações semelhantes em características e semelhantes em alguns componentes, tá? Mas eu não posso dizer que é tudo igual. Não é. Existem variações pertinentes a cada impulso desejado, impulso específico, tamanho, facilidade de montagem, facilidade de moldagem e etc. É isso aí. Beleza. Deixa eu ver, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Júnior, Oi. eu queria fazer uma pergunta aqui. Fala. É que, tipo, os boosters do Shuttle era feito em segmentos, né? Em segmentos. Depois da explosão do Challenger, não pensaram em fazer um booster com segmento único? Ou Não. daria por causa do tamanho ou algo do tipo? É mais complicado você fazer, não é impossível, mas é mais complexo dentro da estrutura, da infraestrutura disponível. O que foi mais lógico? Vamos melhorar a junção de cavilha.
porque funcionou, estava funcionando. Nós só vacilamos nesse aspecto. Então, vamos modificar a junção, em vez de pegar o nosso ferramental todo e converter para um outro tipo de envelope de propelente, entendeu? Então, a solução da engenharia sempre é a solução mais fácil, a solução que resolve o problema com eficiência, gastando o menos possível. Então, foi isso, foi por causa disso. Mas existem, tal como esse aqui, que é baseado no SRB japonês, que é um envelope só, mas é um foguete de aproximadamente 16 metros de comprimento, né, por 2,40 metros de diâmetro. É diferente, é um tipo diferente de orientação de construção. Certo. Beleza. Tá na hora, né, gente? Então, só para encerrar, uma última pergunta do Novatos da Ufologia. Ele quer saber sobre a participação brasileira na tecnologia, né, e nos projetos da NASA, ônibus espacial. Participação brasileira? Se tem Na tecnologia? Isso. Não tem nenhuma participação, a não ser na eventual presença de algum brasileiro trabalhando lá na NASA, trabalhando na Morton Thiokol, que fosse em qualquer outro lugar, em qualquer subcontratado, né? Uma presença brasileira seria isso. Mas participação brasileira no desenho desses foguetes, diretamente assim, reconhecida, não. O que também assim não é surpreendente, né? Mas assim, não tem. Não que não houvessem pesquisas brasileiras, até pesquisadores brasileiros envolvidos em outros projetos da NASA, inclusive participando de análises de experimentos conduzidos no ônibus espacial, estou me referindo naquela época, tá? Como, por exemplo, amostras de material biológico que foram ao espaço foram doados a universidades brasileiras nos anos 90. E N profissionais brasileiros, sim, trabalham em áreas científicas da Agência Espacial Americana, isso, com certeza, existem vários. E trabalhando muito bem. Opa, show de bola. Então, pessoal, por hoje a gente vai encerrar a nossa live, tá? Tá passando a palavra para o Júnior, do canal Homem do Espaço, dar suas considerações finais, falar um pouquinho do seu canal. Júnior, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, Rodrigão, obrigado aí por mais uma live aí da gente. Gabriel, meu aluno, obrigado aí pela força aí. Eu agradeço ao pessoal que me apoia no Apoia-se. Em breve, já estou fazendo um monte de trabalhos novos do canal do Homem do Espaço. Eu já tomara que eu já esteja batendo aí 3.000 inscritos no nosso canal. Grupo de WhatsApp, quem se interessar, procura o Gabriel aí, fala com o Rodrigo, coisa e tal, para entrar lá no grupo. Nós temos sempre discussões do mais alto gabarito técnico lá, dentro das nossas possibilidades, e é muito interessante. Quando eu não vejo o material ali, alguns dos presentes vê e pode tirar qualquer dúvida. Eu queria, gente, que quem não se inscreveu, se inscreva lá no canal, dá uma olhada lá no canal oficial do Homem do Espaço, Face do Homem do Espaço, Facebook/Homem do Espaço, o Apoia-se do Homem do Espaço, vem um monte de coisa nova por aí, maquete, livro, um monte de coisa, e que todo mundo também fosse para o canal Café e Ciência do Felipe, que é meu parceiro na divulgação científica e nos trabalhos que a gente faz. Estive em Curitiba, dando uma palestra lá sobre o ônibus espacial para professores universitários ligados à área de construção de modelos de foguete. Então, Rodrigo, esse é o nosso recado, meu recado. Obrigado aí pela sua presença aqui. Deixar eu que esteja presente no seu canal. Semana que vem a gente está junto aí. E obrigado a todo mundo que fez pergunta, que visitou a gente. Valeu, grande Júnior. Pessoal, esse aqui é o canal que vocês estão vendo, é o canal do Homem do Espaço, o canal oficial, tá? O Júnior tá com 2 canais, tá? Esse é o principal e tem um canal reserva onde ele faz as lives, tá? Então sigam o canal do Homem do Espaço. E eu vou estar passando a palavra agora para o Gabriel, do canal KSP Brasil também, um canal muito bacana. Gabriel, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer
você, Rodrigo, ao Júnior aí, pela grande aula que a gente teve hoje. Agradecer ao povo do chat que interagiu, perguntas aí. E queria falar para vocês que não conhecem meu canal, dá uma passadinha lá. Tem um conteúdo bastante interessante. Ali a gente está mesclando um pouco de conhecimento e diversão, porque não dá para levar tudo a sério, né? Mas E o Gabriel desenha os foguetes no KSP. E eu desenho ao vivo e a cores. Então, um ajuda o outro. o Júnior estava ajudando eu com a minha réplica muito esquisita do Shuttle. Quem estuda com a gente lá, não é que vai sair engenheiro espacial, é claro que não vai sair. Vai sair com todo o clima, com aquele embasamento histórico e técnico, para aí se virar. Aí você passa para a faculdade, é você. Agora, é o melhor, sem sacanagem, não é porque eu criei, mas a equipe que se juntou a mim lá é a equipe top de linha, não tem outro grupo igual, não tem outro canal igual. Isso aí, o pessoal que está lá não me deixa mentir. É isso aí. Isso mesmo. Beleza, então. Pessoal, o link dos canais parceiros está na descrição desse Hangout, tá bom, pessoal? O canal KSP Brasil, um canal excelente, tá? O canal Homem do Espaço. Eu não poderia deixar de fora também de falar do canal Olho de Rapina, né? Que foi o canal aí que me abriu as portas para poder participar desse grupo maravilhoso aí da Toca da Coruja, né? Então também conheçam o canal Olho de Rapina, se inscrevam que tem vídeos muito bacanas lá. E quem quiser ver o lançamento do satélite brasileiro, que foi hoje, tá? Inclusive tem aí a participação do Júnior, do canal Homem do Espaço, do Felipe Raime, do canal Café e Ciência, do Johan também, lá no... E Lá no também... Serjão. Isso, no Serjão. Foi muito bom, tá? Excelente o lançamento hoje. E temos também o Hangout que vai se iniciar agora, às 10 horas, né? Do canal Café e Ciência com Felipe Raime, pessoal. A gente está indo lá participar lá no chat também. Vai ser muito bom, falando também sobre ciência. Então, pessoal, forte abraço para todos vocês que são novos aí no canal Verdade Limitada, vieram pelo Sérgio Sacani, do canal Space Today. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima, pessoal.